uma gaveta. Nessa gaveta havia meias. Meias impares. Se você não sabe muito sobre meias, eu preciso te contar uma coisa. Meias são criaturas muito curiosas. Nenhuma meia dispensa uma boa aventura. E se você duvida de mim, eu vou perguntar: quantas vezes as suas meias saíram das gavetas e quando elas voltaram, elas já não estavam mais impares? Isso porque as meias, durante a noite, elas aproveitam quando estão penduradas no varal e fogem para ganhar o mundo. Mas nessa gaveta havia várias e várias meias impares. E nessa gaveta sempre sobrava uma meia lá no fundo, sozinha. Essa meia sozinha era inteira. O par da inteira, um belo dia, fugiu do varal e foi ganhar o mundo. Porque eles eram muito diferentes. A inteira nunca, nenhuma vez na vida dela, ela sequer saiu da gaveta. Porque ela tinha muito medo do claro. A inteira tinha medo do claro. Ela tinha medo de sair da gaveta e ver o mundo do lado de fora. Ela ficava imaginando os animais terríveis com dentes afiados, pés e mãos imensos que parecessem garras. Ou então, inteira tinha medo de se perder. Só de pensar sair da gaveta, dava uma coisa na inteira e ela ficava ali quietinha. Dentro da gaveta era seguro. Dentro da gaveta era o seu mundo. Inteira, algumas vezes até pensava em colocar a cabeça para fora e dar uma espiada, mas não. Sempre desistia. E quando os outros pares de meia voltavam, contando as aventuras, onde tinham ido, que sapatos tinham visto, inteira desejava que aquilo nunca acontecesse com ela. Dia após dia, a realidade de inteira era daquele jeito. Ela, na verdade, nem tinha medo do claro, porque ela nunca tinha saído da gaveta. Ela tinha medo do medo que ia sentir quando saísse de lá. Então, o que ela fazia? Ela imaginava. Inteira imaginava um mundo totalmente diferente daquele que ela vivia dentro da gaveta, mas um mundo diferente e completamente sem luz. Era garantido, era seguro. Ela tinha certeza que se ela não visse, ela não precisaria se preocupar. Até que um dia, inteira começou a ouvir um movimento diferente acontecendo fora da gaveta. Inteira ouvia uns passinhos. Uns passinhos que eram diferentes dos passos grandes, os passos imensos, os passos de adulto que abriam e fechavam as gavetas, que tiravam as outras meias impares. Eram os passinhos que ainda eram meio incertos. Aquilo de alguma forma despertou a curiosidade de inteira. Que criatura poderia ser aquela que tinha aqueles pezinhos tão leves, aqueles passinhos tão ligeiros, mas ao mesmo tempo incertos? Será que era um gigante, mas um gigante pequenininho? Ou será que era um monstro de dentes afiados, mas com pezinhos pequenos também? Inteira não sabia. Quando ela começou a ficar muito curiosa, ela tentou afastar aquele pensamento e disse: não. Não me importa, tá fora da gaveta, eu tô segura aqui. E dia após dia, inteira, tentando manter tudo que estivesse no claro longe de si, ouvia cada vez mais aqueles passinhos. Até que um dia, a gaveta foi aberta e alguém, bem pequenininho, olhou lá dentro.
E quando olhou, deu de cara com quem? Com a Inteira. E Inteira, com o seu medo do claro, se encolheu bastante e não quis olhar para aqueles olhinhos curiosos que observavam para dentro da gaveta. Mas não eram só olhinhos curiosos, não. Eram dedinhos e mãozinhas bem curiosas. E essa menininha aqui, rapidinho, olhou para a Inteira e... zás! Tirou a Inteira da gaveta. A Meia não conseguia nem pensar no que estava acontecendo com ela. Ela tremia e ela tentava se esconder, mas não tinha onde. Tudo estava claro. E bem, no primeiro momento ela ficou apavorada, mas depois as coisas não pareciam assim tão diferentes do que eram na gaveta. Ela olhou bem para aquela menina e era uma menininha pequena, parecida com os adultos que todos os dias abriam e fechavam as gavetas, só que pequenininha. E ela sorriu. E a Inteira sentiu medo, mas ela sentiu algo diferente também. E então a menina sorriu de volta, mais uma vez. E a Inteira não resistiu e sorriu junto. Eu ouso dizer que aquele foi o primeiro sorriso da Inteira. A menininha sorriu, a Inteira sorriu, a menina se sentou e tentou calçar a Inteira. Mas ela era muito grande e o pezinho da menina era muito pequeno. Então, a menina fez o quê? Colocou a Inteira debaixo do braço e foi passear pela casa. A gaveta ficou lá no quarto, mas na sala, olhando pela janela, a menina ficou observando os pássaros. Eles iam e voltavam. E a Inteira, pela primeira vez, ficou reparando naqueles animaizinhos tão bonitos e tão leves que faziam movimentos estranhos no ar. A janela também despertou curiosidade da Inteira. Era um material brilhante, colorido, mas transparente. Tudo parecia diferente para a Inteira. E quando a menina abriu a janela, uma brisa soprava suave e a Inteira pensou: nossa, na gaveta é sempre tão abafado. Na gaveta era sempre tão abafado. Era seguro, era conhecido, familiar, mas não tinha tudo aquilo. A menina sentou, olhou pela janela mais um pouquinho, se ajeitou e deitou para dormir. Um soninho, abraçada do lado da Inteira. E as duas sonharam sonhos incríveis. Nos sonhos havia um mar com ondas revoltas e Inteira nem sabia o que era aquilo, como ela estava sonhando com coisas que ela sequer conhecia. Havia também criaturas maravilhosas, diferente dos monstros, elas tinham dentes. Mas dentes que não eram assustadores, eles se abriam em sorrisos. Assim como o sorriso que a menina deu quando abriu a gaveta. Aquele soninho não durou muito. Vocês sabem, sono de criança à tarde é sempre rapidinho. E as duas acordaram e a menina não largou mais a Inteira. Andou de um lado, andou de outro, brincou o dia inteiro. No final do dia, quando os pais vieram colocar a menina para dormir, eles perceberam que ela tinha passado o dia inteiro abraçada a Inteira e a Meia estava um pouco encardidinha. Colocaram a Inteira para lavar. Ai, tadinha da Meia. Ela estava tão acostumada a sentir medo do claro que ela começou a ter de novo esse medo, mas não era o medo do claro, era o medo de ficar no cesto da roupa suja. Só que no dia seguinte, ela foi lavada, pendurada e voltou limpinha, mas sozinha, para dentro da gaveta. Quietinha lá no fundo da gaveta, a Inteira pensou que estava de novo em segurança, gostou de se sentir em casa,
mas ela sentia falta de alguma coisa. O fundo da gaveta já não era tão suficiente. Ela se sentia protegida? Se sentia. Ela se sentia muito em casa? Também. Mas ela também passou a sentir falta daqueles olhinhos curiosos, e não só daquilo. Algo na inteira despertara. E quando a menina acordou no dia seguinte e procurou pela inteira, ela também sentiu falta da meia e voltou correndo para a gaveta. E quando as duas se olharam de novo, elas sorriram. Dessa vez inteira, não podia esperar para que a menina tirasse da gaveta, colocasse ela debaixo do braço e elas fossem viver novamente alguma aventura. Fosse com o mar revolto de ondas caudalosas, ou então ficar observando o dia inteiro pela janela com os vidros coloridos, ou sentir a brisa batendo suave nos cabelos e no tecido que compunha a inteira. A inteira não se importava muito. Tudo era novidade. Ela apenas queria ter um tempo com a sua nova amiga e um tempo fora daquela gaveta. Estranhamente, o medo do claro foi embora. Ela não tinha mais medo de sentir medo. Aquela sensação tinha ido embora. Agora, o maior receio de inteira era quando chegava a hora de dormir, porque ela sabia que a menina ia deitar e ela seria colocada no cesto de roupa suja. Mas junto com esse medo vinha a certeza que no dia seguinte ele estaria dentro da gaveta e logo quando a menina acordasse, as duas iriam se encontrar para mais uma aventura. E foi desse jeito que inteira descobriu em si o espírito aventureiro e curioso que toda meia tem. Agora você sabe, quando a sua meia perde um par, é porque ele fugiu para se aventurar por esse mundo. Um beijo, até a próxima história.